Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à aula mais incrível que vocês vão ver na vida de vocês sobre, sim, o tema mais polêmico das provas de certificação, o mercado de derivativos. E nessa aula incrível você vai literalmente entender essa parada. Porque, gente, olha só, eu sou fã de carros. Mas não adianta nada eu te falar sobre o quão incrível é um turbo compressor e quão incrível e emocionante é você botar 3 kg de turbo num carro se você sequer entende como que funciona um motor a combustão, que diabos vai fazer o turbo num motor, não é verdade? Então, nessa aula, é exatamente esse o propósito, que você entenda tudo sobre como que funciona o mercado de derivativos. E aí você entendendo toda essa parada aqui, você vai estar então apto a aprofundar esse tema. E para isso, veremos essa live, essa aula, essa coisa incrível em 6 capítulos. Os tipos de derivativos, os participantes do mercado de derivativos, e aí sim, o mercado de swap, opções a termo e futuro, que são aqui os nossos 4 derivativos que nós temos no mercado financeiro. Belezinha, galera? E aí, então, antes de mais nada, um recado importante é que você siga o meu perfil no Instagram e no TikTok, porque aproveita que o meu perfil é pequeno e eu consigo ainda responder a todos eu mesminho aqui, beleza? Gente, para começarmos a falar do mercado de derivativos, você tem que entender da onde vem, para onde vai, deriva o quê? Sim, derivativos derivam dos ativos. Dudum, pá, faltou a minha campainha aqui. Estude de novo, ainda tem até um pouquinho de eco, mas estamos resolvendo, tá? Então o mercado de derivativos deriva dos ativos da onde? Tanto dos ativos da renda fixa. Nós temos aqui nos ativos da renda fixa, por exemplo, nós temos os CDBs, nós temos os RDBs, nós temos as LIGs, nós temos aqui os títulos públicos federais, nós temos as debentures, enfim, temos uma infinidade de coisas aqui, não é verdade? Opa, temos uma infinidade de coisas aqui. Mas tem os derivativos dos ativos da renda fixa e tem os ativos dos derivativos da renda variável. Lembra que a renda variável varia. Que temos de derivativos de renda variável? Nós temos aqui, por exemplo, as ações, nós temos aqui também os ETFs, nós temos os fundos de investimento imobiliário, não é verdade? Então, aqui, opa, não quero o menu da caneta não, né? Então, aqui teremos os derivativos que eles vão derivar disto aqui, tá? Então, derivativo é um ativo que deriva de outro ativo, né? Faltou a minha campainhazinha, né? Bom, dito isso, gente, como que eu vou usar esses derivativos ao meu favor? Eu vou poder usar esses derivativos ao meu favor de 3 formas distintas. Eu vou poder usar como um especulador, como um hedger ou como um arbitrador, tá? Galera, vamos começar falando aqui sobre o especulador. Gente, qual que é o objetivo de um especulador? É basicamente obter ganhos a curto prazo. Esse aqui é o grande objetivo de um especulador, tá? Vamos pensar aqui em um investimento, né? Eu vou investir em ações, sei lá de Petrobras, tá? De Petrobras. Vou investir em ações lá de Petrobras. Poxa, eu posso investir isso aqui de diversas formas, né? Eu posso investir a curtíssimo prazo. Eu vou pensar aqui em fazer, por exemplo, um day trade. Eu posso investir isso aqui a médio prazo, pensando aqui no que a gente chama de swing trade, ou eu posso investir aqui no longo prazo, né, o que a gente chama aqui de investidor de valor, que é o buy and hold, que é comprar e segurar. Gente, esses dois caras aqui, né, eles estão olhando, poxa, eu acredito na companhia, eu vou ser sócio da companhia, e eu acho que no médio, no longo prazo vai se tornar uma boa empresa, blá, blá, blá. Né? Eu vou olhar os fundamentos, vou olhar se é uma empresa que está crescendo, está gerando mais receita, gerando mais lucro, blá, 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 blá.
Agora, quando eu penso aqui no curtíssimo prazo, gente, eu não estou preocupado aqui com as informações dessa empresa. E quando eu olho justamente aqui a curtíssimo prazo, eu chamo esse cara de especulador. Este cara aqui é um especulador. Ou seja, o especulador é o cara que quer obter, né, ganhos a curto prazo. Ó, vamos lá. Ó. Um especulador é o investidor que deseja obter ganhos a curto prazo. E aí a galera reclamava da minha letra. Ah, gostaram da minha ferramenta nova, hein? Agora eu consigo escrever com o tecladinho, né? Aí vocês não podem reclamar da minha letra, né? Então, o especulador é aquele investidor que deseja obter ganhos a curto prazo. Entendido isso? Bom, a gente vai tratar então agora do hedger. O hedger é o cidadão que está buscando aqui, ó, proteção. Ele está buscando uma segurança. Então, a gente pode dizer, inclusive, que fazer um hedge, né? Então, fazer um hedge é uma forma de fazer um seguro. Então, fazer um hedge é uma forma de fazer um seguro. Imagine você que eu estou comprado, né? Eu estou investindo em... Cara, vamos falar de Vale, né? Vamos falar de Vale do Rio Doce, né? A Vale do Rio Doce, quem não sabe, é uma das maiores companhias do Brasil e é uma grande mineradora de ferro, né? E o nosso minério de ferro aqui, o Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro, a gente é um grande exportador de minério de ferro para a China. Agora, guerra comercial, desaceleração da economia chinesa, o que eu fiz com todo esse minério de ferro? Mas eu acredito na companhia. Eu sei, eu vou me proteger, eu vou buscar uma forma de seguro para a minha carteira. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer um hedge aqui, né? Eu vou buscar, ó, uma proteção. E essa proteção aqui eu posso fazer de diversas formas, utilizando, adivinhem você, minha campainha, né? Os derivativos. Mercado a termo, mercado de opções, mercado de opções, termo, swap e mercado futuro. Nossos 4 derivativos aqui, tá? Entendido isso, a gente vai aqui para o arbitrador, tá? O arbitrador é o cara que, de certa forma, ele é mais raro em nosso contexto, tá? Porque esses caras aqui, ó, tanto o especulador como o hedger, são caras que acabam aparecendo no nosso contexto, não é verdade? Quem nunca fez um trade aqui que atire a primeira pedra? Ou quem nunca ouviu falar de fazer um seguro da carteira? Como que eu vou diminuir a volatilidade da minha carteira? Ah, então isso aqui é um hedger. O arbitrador, esse cara aqui, olha que interessante, tá? Esse arbitrador, ele é um player que busca ganhar com a diferença entre dois mercados, tá? Poxa, qual que é o principal exemplo de um arbitrador, tá? Vamos pensar num contrato de milho. Quando a gente fala de um contrato de milho, inclusive, poxa, tem uma aula aqui, inclusive nessa aula, se você for ver a versão grande aqui, eu falo sobre o CCMN26, tá? O que diabos é esse código aqui? Esse código aqui é um código padronizado de contrato futuro de milho que vence em julho de 2026. Esse contrato aqui, a gente sabe que tem 250 sacas de milho. 250 sacas de milho. Opa! Essa borracha está muito grande, né? 250 sacas de milho de 60 quilos cada uma. Só que essas 250 sacas de milho de 60 quilos cada uma, cara, isso aqui é só, poxa, a pontinha do iceberg do quão específico é isso aqui.
vai falar da umidade, vai falar da impureza, vai falar, cara, N coisas do agro lá, que daí já foge um pouco da minha praia, tá? Mas, cara, isso aqui é extremamente específico, tá? Então, esse contrato de milho, que é extremamente específico, cara, ele é específico não só aqui no Brasil, né? Tanto que aqui no Brasil a gente fala do contrato de milho de Campinas, como ele é muito igual ao contrato de milho de Chicago, nos Estados Unidos da América, tá? Então, aonde que entra aqui o nosso arbitrador? Imagine você que o contrato de milho em Campinas está... Deixa eu apagar um pouco disso aqui, ó. Imagine você que o contrato de milho em Campinas está cotado a, sei lá, cara, R$ 85, tá? R$ 85. E vamos supor que o mercado de milho lá de Chicago está cotado aqui a R$ 80. Sim, é em dólar, tá? Esquece aqui, ó, é um cenário utópico para você entender, tá? Imagina aqui lá convertendo a saca deles, que é diferente, convertendo lá o dólar, porque as condições do milho são iguais. A gente chegou ao preço de R$ 85 no Brasil e R$ 80 lá em Chicago, tá? Bom, o que uma pessoa inteligente vai fazer? Ela vai tentar ganhar com a diferença desses mercados. E ganhar com a diferença desses mercados se chama justamente a arbitragem. E como que eu vou arbitrar esses contratos? É muito simples. Tá vendo que aqui em Campinas esse milho está muito caro? E aqui em Chicago esse milho está mais barato? Olha que interessante. E se eu sair vendendo a fuzel esse milho aqui e comprando a fuzel esse milho aqui? Olha que legal. Eu vou jogar o preço desse aqui para baixo, enquanto eu vou jogar o preço desse aqui para cima. Então, nesse incrível cenário utópico que a gente está falando aqui, a gente poderia comprar e vender aqui a chegar a um preço justo de R$ 82,50. Então eu ia ganhar na venda aqui, ia ganhar na compra aqui, até o momento que eles equalizam o preço. E por que que quando eu falo aqui do contrato de milho, eu estou falando que isso aqui é uma utopia? Inclusive fica aqui eu fugiu a palavra, fica aqui o desafio para você. Abre aí o GPT, o Gemini, o Grok, o Cloud, seja lá qual a IA que você gosta de usar aí, e pesquisa qual é a cotação do milho futuro hoje em Chicago, a cotação do milho futuro hoje em Campinas. Você vai ver que é diferente. É porque é exatamente uma utopia, cara. Porque o cara que está lá nos Estados Unidos, por mais que seja uma commodity, ele quer usar esse milho para alguma coisa. Ele quer usar o milho para alimentar a vaca, o porco, para vender milho, que o americano gosta muito de comer milho. Eu também gosto muito de comer milho. Para o brasileiro também gosta de comer milho no cachorro quente, para a gente comer pamonha. Então, percebe que é uma utopia? Porque no milho, que é um produto que a gente realmente vai utilizar isso aqui, existe um grau de discrepância, tá? Então existe lá, tipo, uma banda cambial, porque, ok, o milho está muito mais barato nos Estados Unidos, mas eu tenho que fretar um navio para trazer esse milho lá dos Estados Unidos para o Brasil, para trazer para a Serra Gaúcha, cara, tem que subir o caminhão com a Serra Gaúcha, sei lá de onde é que vai parar o porto lá em Paranaguá. Então tem todo um custo de importação, não sei o quê. Então, por isso que é uma utopia, tá? Mas, se você é pão duro igual eu, cara, você sabia que existe uma forma real, prática, de você fazer arbitragem? Sim, senhoras e senhores. Porque você pode fazer arbitragem, sabe aonde? Nas companhias aéreas. Sim, senhoras e senhores. Se você está quase se programando para realizar o seu sonho de conhecer a Disney, como é que você vai para lá? Bom, uma pessoa normal vai olhar esse preço aqui em sites de passagens aéreas, né? Vai usar lá o Google Flights, vai usar lá o
decolar. Bom, esse aqui é o passo inicial de um viajante assíduo, tá? Vou lá olhar o preço disso aqui. Bom, encontrei aqui o preço, normalmente, de várias companhias, né? Então eu vou olhar aqui, eu vou encontrar o preço da companhia da Gol, da Latam, da Azul, vou encontrar da American Airlines, vou encontrar aqui provavelmente da Copa, que é a companhia panamenha de aviação, da Delta, né? Poxa, tem várias companhias aqui que acabam operando esse trecho, é o Guarulhos Miami, Guarulhos Orlando, Guarulhos New York, né? E aí, qual que é a pegada, né? Poxa, esse Google Flights, esse Decolar aqui, poxa, você está fazendo essa pesquisa onde? Do Brasil Veronil. Então, isso aqui vai te tornar uma pesquisa em reais. Em reais. Qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é que você vai lá, vai usar, por exemplo, uma VPN. Cara, isso aqui é legal, tá? Uma Virtual Private Networking. Você vai colocar que o seu IP é dos Estados Unidos da América e você vai refazer essa pesquisa, talvez entrando direto no site dessas companhias aqui. Por quê? Talvez você vai encontrar uma passagem de GRU a Miami custando aqui R$3.000, ok? Se você entrar lá no site, talvez, da American Airlines, poxa, tem poucos americanos, de fato, fazendo o percurso inverso, né? Faz sentido para você que tem muito mais gente saindo do Brasil para ir para os Estados Unidos do que gente querendo sair dos Estados Unidos para ir para o Brasil, né? Então, por mais que o tráfego seja o mesmo, a procura está mais intensa no Brasil. Se você procurar lá, você pode ter a mesma passagem, tá? Inclusive, na curiosidade aqui, a Gol e a American Airlines são parceiras aqui. E pode ser que essa passagem aqui esteja, sei lá, $300. E essas duas passagens são operadas pela mesma companhia, vai ser um voo aqui da American Airlines. Tanto você comprando aqui pela Gol, como você comprando pela American Airlines, é exatamente o mesmo avião, o mesmo assento. A diferença é que se você olhar nos Estados Unidos ou se você olhar no Brasil, vai ter um preço diferente. O que você acabou de fazer em toda essa história aqui? Você acabou de fazer uma arbitragem. Ou seja, é você olhar um produto igual, que pode ter dois preços diferentes e tentar ganhar com essa diferença. É isso que a gente chama de arbitragem, beleza? E aí, dentro do mercado de derivativos propriamente dito, a gente vai ter 4 tipos diferentes de derivativos. A gente vai ter o mercado de swap. Opa, volta. A gente vai ter aqui o mercado de swap, tá? O mercado de swap, ele busca fazer uma troca, tá? Então, se você tem um CDI e você quer mudar para o dólar, né? Então, você vai swapar, você vai trocar, tá? O mercado de opções, ele é extremamente padronizado, ok? Tanto o mercado de opções como o mercado futuro, eles são extremamente padronizados. A grande diferença é que o mercado de opções, ele funciona quase que como uma apólice de seguros, apólice, ou seja, sem ajustes intermediários, e o mercado futuro, ele tem ajustes diários. Essa é a grande diferença. Ó. O mercado futuro tem ajustes diários, tá? Então, olha que interessante, gente. Nós vamos ter aqui o mercado de opções e o mercado futuro. Esses aqui são liquidados em ambientes de bolsa e são padronizados, tá? São extremamente padronizados. Já o mercado de swap e o mercado a termo, eles são negociados no mercado de balcão. Eles não são padronizados, tá? E olha que interessante.
tanto o mercado de swap como o mercado de opções de futuro e de mercado a termo, todos esses três, olha que importante, tá? Todos os quatro, tá? Os 4 tipos de mercado de derivativos podem ser usados tanto para arbitragem, especulação ou também para hedge, beleza? Bom, gente, tá tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas a grande pergunta é como que isso aqui vai cair na tua prova? Então eu te trouxe 3 questões bem ao estilo das perguntas novas da Ambima, tá? Vem comigo, deixa eu ver se eu consigo reduzir um pouco aqui a minha carinha, tá? A empresa de café Brasil exporta grãos para o exterior para garantir uma margem de lucro mínima. Busca uma forma de se proteger das oscilações do preço da commodity no mercado internacional. A companhia fechou um contrato que não envolve a venda imediata dos grãos, mas tem seu valor diretamente relacionado às variações futuras do preço do café. Bom, quando a gente não envolve a compra imediata, a gente está falando o quê? A gente está falando do futuro, não é verdade? Pergunta. Considerando o cenário apresentado, o contrato utilizado pela empresa é mais adequadamente classificado como... Gente, se a gente está falando do futuro, ó, vamos perceber aqui ó, que a gente está fazendo ainda uma introdução ao mercado de derivativos. Do que a gente está falando? Mercado de derivativos. Então vamos ver as alternativas, tá? Um contrato de investimento coletivo regulado pela CVM, voltado à captação de recursos. Gente, primeiro que a gente não falou isso na aula. Se eu não falei... Não existe, tá? Eu falo isso bastante lá dentro do curso. Inclusive, se você não é aluno, faz aqui o teste 7 dias grátis, tá? Se eu não falei, é porque na hora da prova não existe. Todo curso aqui é baseado... Gente, eu vou literalmente mostrar pra vocês. Deixa eu tirar as minhas bugigangas aqui de cima, né? Tem chave, cara, aqui, isso aqui, ó. Cara, todo o curso é literalmente baseado no edital da Ambima. Cara, são folhas, folhas, folhas e mais folhas do edital da Ambima. E, cara, eu cobri cada centímetrozinho desse edital. Então, se eu não falei, é porque não existe, tá? Um instrumento de proteção financeira cujo valor deriva de um ativo principal. Cara, isso aqui parece um derivativo, não é verdade? Um ativo de renda fixa que oferece proteção contra variações de preços futuros. Gente, ativos de renda fixa são investimentos. Todo tipo de renda fixa é uma contração de dívida, então não se aplica, né? Uma operação de venda de ativo no mercado à vista com entrega futura também não, né? Então, o que faz sentido aqui para a gente é justamente a letra B de bolinha, que é um tipo de derivativo. Vamos para a questão 2, ó. O Carlos, investidor experiente, deseja firmar um acordo hoje para comprar ações de uma empresa em 3 meses a um preço pré-determinado. O contrato entre eles e a outra parte não será padronizado e nem negociado em bolsa. Poxa, se eu falei para vocês que o mercado de opções e o mercado futuro é negociado em bolsa, esses caras a gente já pode matar. Ó. Contrato futuro a gente pode matar e opção de compra a gente pode matar, né? Eles ajustarão entre si os termos e condições do acordo. Qual tipo de derivativo melhor descreve a operação realizada pelo Carlos? Sobrou o mercado a termo e o mercado de swap. Gente, o swap é uma troca, tá? Ele está firmando um acordo para comprar ações. Ele não está trocando nada. Se não envolve a palavra troca, swapar, trocar, não é mercado de swap. Então, sobrou para a gente aqui também uma letra B de bolinha. E a terceira e última questão aqui, a gente tem a Ana. Ana Banana trabalha em uma mesa de operações e identificou uma diferença de preços entre um contrato futuro do café na B3 e o mesmo contrato negociado no mercado internacional. Só trocamos o café pelo milho, né? Aproveitando essa distorção, ela realizou operações simultâneas de compra e venda para captar o lucro da diferença dos preços. O que a gente fez aqui é uma arbitragem. Não é verdade? O que ela está buscando? Hedge? Poxa, a Ana não está buscando um hedge, né? Uma proteção. Ela está especulando? Sim, ela está especulando. Mas qual que é a estratégia dela de especulação? Por que eu me ative tanto nessa aula a explicar mais? Ó,
a arbitragem. A arbitragem não deixa de ser uma espécie de especulação. Inclusive, está na moda essas bets aqui, o cara vai lá e o árbitro faz o quê? Ajuda a especular através das apostas, né? Então, para você lembrar, né? Uma arbitradora explorando a diferença dos preços. Tá 2 vezes certo. Porque, poxa, nada existe sem risco. Só que essa afirmativa letra C está mais correta. E cuidado, que isso aqui é uma coisa que aparece muito nas provas de certificação. Essa aqui não está 100% errada, mas tem uma que está mais correta, né? E também, market maker criando liquidez para o mercado. Não, ela Ana quer ganhar dinheiros, os pilas, bufunfa, money, grana, belezinha? Então, entendido aqui toda essa introdução do mercado de derivativos. Tá preparado para a próxima? Então, galera, fui fazendo umas contas aqui e o Mustang Shelby GT500, por mais que tenha 760 cavalos, não vai rolar R$1 milhão. Então, eu decidi fazer um downgrade, né? Eu vou comprar uma picape, né? Inclusive, o veículo de luxo mais vendido no Brasil são picapes, né? Só que mesmo assim eu não tenho grana, né? Bom, vamos entender um pouco aqui esse rolê que eu vou fazer, tá? Eu vou escolher aqui, então, já que eu gosto de Ford, né? Foi uma das primeiras companhias de carro, né? Eu vou pegar aqui uma Ranger Limited V6. Tem 250 pocotózinhos aqui no diesel, né? É bom para quem roda bastante o diesel, né? Bom, quanto que custa essa picape? Custa aqui, no Brasil, o carro é tudo barato, né? Custa a bagatela aqui de 360 mil reais, vamos aqui aproximar, né? Só que, mesmo assim, eu não tenho 360 mil reais. Mas eu vou ganhar uma herança. E eu vou ganhar essa herança aqui, cara, daqui mais ou menos 60 dias, né? Qual que é o problema? Eu, como eu sou um entusiasta de carro, leio todos os jornais, revistas e todas essas coisas aqui, eu sei que essa caminhonete vai subir de preço, tá? Tem boatos aqui no mercado que ela vai subir para 400 mil reais o preço, com alta de dólar, importação, fusão de China, Estados Unidos, não sei o quê. Cara, se eu esperar, eu vou perder uma baita oportunidade de negócio. Mas eu vou ganhar uma herança daqui a 60 dias. E aí, começou bem desenrolado. Cheguei lá, e aí, gerente, bom dia, não sei o quê, como é que tá as vendas da Ford? Não tem uma que tá pronta a entrega aí, que tá meio sobrando, não sei o quê. Poxa, achei uma caminhonete lá e... Cara, eu vou levar. Só que tem um probleminha. Eu não tenho os pilas. Me faltou a grana. E se eu te desse um cheque pré-datado? A gerente vai lá, faz aquele charminho, não, vou conversar com o proprietário, vai concessionar, não sei o que, e volta. Cara, legal, eu consigo aceitar o teu cheque voador aqui, mas nada é de graça, né? Você vê aí, tem taxa de juros, não sei o que. Cara, eu vou aceitar esse teu cheque voador aqui, né? Vou te aceitar esse teu cheque aqui voador, mas eu vou ter que te cobrar os juros, né? Vamos cobrar aqui uma taxa de 2,99%. Ao menos é bem mais do que o financiamento, mas como não precisa fazer financiamento, tá? De contratação, é um negócio barato aqui, né? Porque é um negócio rápido. Aí eu, como um bom financista, vou lá e faço umas contas, né? Porque, poxa, eu vou pegar aqui a minha calculadeira, né? Se a gente tem aqui um cheque de 360 mil reais, 360 mil é o meu presente valor, 2 é o período, 2,99 é a taxa de juros, qual é o meu futuro valor aqui? Eu vou pagar no fim com esses juros aqui, eu vou pagar aqui mais ou menos 381.900 reais na caminhonete, né? Tá mais ou menos aqui 6%, né? Só que 381.900 é mais barato do que 400 mil reais, tá? E esse voador aqui eu chamo de mercado a termo. E o mercado a termo nada mais, nada menos é do que a gente fazer uma compra parcelada com juros, ok? Então, tá ok? Cara, olha só que legal. Mesmo eu pagando um juro meio absurdo aqui, 381.900 ainda é mais barato do que os 400 mil reais. Kleber, mas esse exemplo aqui é de carro, até entendi a lógica, mas, cara, e no mercado financeiro? Como é que funciona? Beleza, vamos para o mercado financeiro. Vamos imaginar aqui que a gente está falando de Bitcoin, né? Bitcoins e criptomoedas, né?
O Bitcoin, nesse momento que eu gravo o vídeo aqui, tá mais ou menos 90 mil a cotação dele, ok? Bom, e aí, a galera do Bitcoin é sempre entusiasta, sempre tem alguma tese incrível lá que o negócio vai disparar. E acredito que o Bitcoin vai ir a 150 mil, porque, cara, o Trump falou não sei o que, blá, 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 beleza, né? Qual que é o prazo que eu acredito que isso aqui vai acontecer? Vamos deixar os mesmos 60 dias aqui, né? E a mesma história, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu vou receber aqui uma herança, né? Para mim receber essa herança aqui. O que vai acontecer? Cara, eu vou entrar em contato com a corretora, vai estar lá, ô Binance, ô Bitbank, ou sei lá, qualquer corretora. Cara, eu tenho aqui que comprar, eu preciso comprar Bitcoin porque eu sei que vai subir, mas eu não tenho essa grana aqui. Só que eu vou ter essa grana daqui a 60 dias. Tem como a gente fazer um bem bolado aqui de que eu vou comprar esse negócio e eu vou te pagar daqui a 60 dias. Poxa, eu posso até pagar um juro. A corretora vai lá, analisa, beleza, faz sentido. Né? O Kleber é um bom cliente, eu analisei o histórico dele aqui, dá para fazer o empréstimo. Então, beleza, vamos fazer essa operação aqui. E a gente vai chamar de... Opa, eu tenho um botão errado aqui, né? E a gente vai chamar isso aqui de... Eita, sai fora. E a gente vai chamar essa operação aqui de termo, né? Então, vamos fazer um termo onde você vai me pagar 2,99% ao mês, né? E aí, poxa, eu vou fazer conta. Será que vale dinheiro eu pagar 3% ao mês de juros frente à valorização que eu acredito que eu vou ter? Poxa, então vamos fazer essas contas aqui de novo, né? A gente tem os 90 mil, que é o presente e o valor, nós temos 2 períodos, 2,99 taxa de juros, o futuro valor será de, eu vou estar pagando aqui, na verdade, mais ou menos 95.500 pelas bitcoins. É exatamente isso que é o mercado a termo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo, nesse cenário aqui, uma especulação, ou seja, eu estou especulando que o preço da Bitcoin vai subir, alavancado, ou seja, eu estou usando o dinheiro da corretora para mim ter um lucro maior. Nesse caso aqui, poxa, valeu a pena. Eu ganhei mais de 50 mil reais com um dinheiro que eu nem tinha. Ou seja, eu posso lá, cara, beleza, vou vender as bitcoins aqui e ganhei um dinheiro. Ou seja, eu vou pagar aqui, na verdade, os juros, que vai ser mais ou menos 6 mil reais. Vou pagar os 6K aqui de juros e vou ganhar aqui 60 mil. Ou seja, eu multipliquei infinitamente meu dinheiro. Olha que lindo, maravilhoso e tal. Deu certo. Agora, e se a operação tivesse dado errado? Aí o negócio ia ser lindo de ver, né? Por quê? Cara, eu ia ter que pagar esses 6 mil de juros e mais eu sou obrigado a comprar o ativo. Se esse negócio tivesse valendo, sei lá, talvez 50 mil reais, eu vou estar perdendo os 6 mil de juros e mais toda essa diferença aqui, tá? Então, isso aqui é o mercado a termo. Bom, se der certo, eu vou ter renda, vai ter imposto de renda, né? Vamos ver sobre isso? Ó, quem que é o vendedor? Cara, o vendedor aqui, usando o exemplo aqui da caminhonete, é a Ford. Ou pode ser aqui a corretora, né? Ter lá em contato com a corretora para fazer o termo. O comprador sou eu, né? O comprador, aqui no caso, eu sou o investidor. E olha que legal, é um mercado a termo. Esse termo aqui vai ter uma das coisas que são os juros e vai ter o prazo. Porque o termo nada mais é do que um contrato. Opa, volta aqui, ó. O termo nada mais é aqui do que um contrato de empréstimo. Estou aqui fazendo um empréstimo. Estou fazendo um empréstimo para ganhar dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, poxa, aqui é uma operação de renda variável. Então vai ter o dedo duro de 0,005% sobre o valor da venda e 15% recolhido via DARF, tá? Vou poder compensar os prejuízos anteriores, ok? Se houver lucro, ou se não, eu vou pegar esse prejuízo aqui, eu vou deixar lá quietinho, vou acumular os lucros futuros. Se eu estiver fazendo um hedge, né, cara, eu dei aqui os dois exemplos de que eu estou especulando para ganhar dinheiro. Mas se eu estivesse fazendo um hedge, ou seja, eu tenho lá as ações e eu quero vender a termo porque eu acho que vai demorar mais um tempo para desvalorizar, mas eu preciso ganhar essa grana agora. Pode ser também. E aí ela vai se comportar como uma operação de renda fixa, porque eu sei o indexador. E se eu sei o indexador, é característica de renda fixa. Tranquilo?
Bom, vamos testar isso aqui na prática, ver se você aprendeu ou se você está de sacanagem com a minha carinha, tá? 3 exercícios pra gente como prática, tá? Kleber é um investidor que deseja comprar ações da empresa Beta, mas não dispõe do valor total nesse momento. Para garantir a compra futura e o preço atual das ações, ele firma um contrato diretamente com a outra parte. Ó, diretamente é um termo, porque eu estou lá indo e negociar. Estabelecendo que a liquidação será feita em uma data futura, com o preço fixado de hoje. O tipo de operação realizado por Kleber é caracterizado como compra à vista e pagamento parcelado? Mais ou menos, né? Não está 100% errado isso aqui, né? Compra de contrato futuro. Gente, contrato futuro e opções são contratos extremamente, padronizados. Se a gente está falando aqui que eu fui lá e negociei diretamente, estou falando de um termo. Então, essa alternativa aqui está errado para a gente. Operação no mercado a termo, com preço de liquidação futura. Show de bola, né? Então, a gente já pode até riscar a letra A. Empréstimo de ações garantido por margem. Não é isso aqui, né? Então, ficou aqui para a gente a resposta. Letra C, o Charlie, cachorro, né? Vamos para a próxima, questão número 2. O Kleber é cliente de um banco de investimentos e procura o seu assessor para investir em ações em uma grande empresa que está em alta. Como o Kleber terá recursos disponíveis para pagamento daqui a 30 dias, vou receber uma herança. O assessor sugere uma operação no mercado a termo, onde ele pode travar o preço atual da ação e fazer liquidação total somente na data combinada para o vencimento. No mercado a termo, a principal característica desse tipo de operação é... O que eu estou fazendo aqui? Eu estou especulando, né? Assim como eu dei o exemplo aqui do Bitcoin, pode ser de Petrobras, de Vale, de qualquer grande empresa. Ou seja, eu acredito que essa ação vai valorizar pra caramba, quero ganhar nessa alta. Estou especulando e estou usando a alavancagem, né? Lembra do exemplo que eu mostrei para vocês? Que eu posso investir R$6.000 naquele exemplo ali para ganhar 60 mil com a Bitcoin, né? Então pode ser que eu faça uma operação parecida aqui no mercado de ações, né? Então qual que é a principal característica desta operação? O investidor paga e recebe os ativos no momento da negociação. Eu vou pagar lá no final do prazo, que são os 30 dias. Então, não serve. O investidor fixa o preço no início e liquida o contrato apenas no vencimento. Tá certinho, né? O investidor realiza ajustes diários conforme as situações do mercado. Ajustes diários é mercado futuro. Não tem nada a ver aqui com a gente, né? O investidor garante liquidez imediata através de negociação no mercado à vista. Não é o mercado à vista e eu não quero. Quero no mercado a termo porque eu não tenho as peninhas, né? Não tenho o dinheiro. Então, resposta aqui pra gente, letra bravo, B de bolinha. E vamos para a terceira questão aqui do... Opa, entreguei o ovo, né? Para a terceira questão aqui do mercado a termo, diz o seguinte, A Patrícia é uma investidora de perfil agressivo e acredita que o preço das ações da empresa SolarTech irá subir nas próximas semanas. Para potencializar os ganhos, sem a necessidade de comprar imediatamente as ações no mercado à vista, realiza uma operação de compra a termo, pagando apenas uma margem inicial. A estratégia de Patrícia visa principalmente a mesma coisa. Ela está fazendo aqui, ela está fazendo uma especulação e está fazendo isso aqui de forma alavancada, ok? Ela está especulando de forma alavancada para ganhar uns dinheirinhos, né? Então, reduzir o risco da operação comprando proteção cambial? Cara, não falou de proteção cambial. E se eu não falei é porque não existe. Aumentar a sua exposição à alta esperada com alavancagem financeira. Legal, né? Especulação, alavancagem. Fixar uma taxa de juros sobre o ativo? Não é isso. E evitar a necessidade de ajustes diários típicos de contratos futuros? Também não, né? Porque a gente está falando do mercado de termo. Se a gente está falando de termo, é mercado A. Termo, a resposta aqui, ficou letra B de bravo. Aqui no mercado de derivativos, provavelmente o mais complexo de todos seja o mercado de opções, porque as opções pode ter uma opção de compra, uma opção de venda, uma opção europeia, uma opção americana,
tem os gráficos e ainda tem a nomenclatura das opções com o calendário de vencimento. Ou seja, é muita informação, tá? Só que o entendimento básico das opções talvez seja o mais fácil de todos, porque a analogia, o exemplo real, é uma coisa que está mais presente na vida de todos, tá? Então vamos pensar aqui comigo, tá? Imagina que o Kleber vai virar agora um incorporador. Eu vou construir um grande prédio, tá? Vai ser um prédio preto aqui, né? Um prédio design, bem tortão aqui e tal, né? Bom, desse prédio aqui, cara, imagina que tem um apartamento aqui que ele custa aqui a bagatela de R$ 1.000.000. Vocês podem ver que eu gosto desse número aqui porque é muito fácil de fazer cálculos matemáticos, né? Bom, entendido isso, que a gente tem um apartamento lá que custa R$ 1.000.000, poxa, na indústria imobiliária, né, na indústria de construção de imóveis, é muito comum, ou seja, é praxe, que para você comprar um imóvel, né, vamos falar aqui de nosso exemplo todo está baseado de um imóvel na planta. Todo o nosso imóvel aqui é um imóvel na planta, né? Quando a gente vai comprar um imóvel na planta, é muito comum que você vá dar uma entrada de 30% de entrada, né, uma entrada de 30%, e você vai pagar o saldo lá no final, tá? Qual que é o grande porém aqui? Poxa, se você está pagando 30% de entrada, você está pagando R$ 300 mil no imóvel que vale hoje R$ 1.000.000. E quando esse imóvel ficar pronto? Se você acertar a compra, e esse aqui for um imóvel bem construído, dentro do prazo, uma localização nobre, talvez esse imóvel aqui possa valer R$ 1,5 milhão. E qual que é a grande sacada? Você investiu R$ 300 mil, que foi a entrada, e você ganhou 500 mil. Por quê? Você tem que pagar aqui a diferença, que é de R$ 700 mil. Agora, o grande problema é se acontecer o contrário. E se esse imóvel aqui atrasou, em vez de construir um shopping, virou, sei lá, um presídio do lado, e agora esse imóvel aqui vale, na verdade, R$ 500 mil. Você continua tendo que pagar aqui uma diferença de R$ 700 mil. A diferença a pagar aqui é a mesma, só que em uma você teve um lucro absurdo, ou seja, você mais que dobrou o teu capital. Se você investiu 300, você está ganhando 500 aqui. E isso aqui se chama de especulação. Então, esse aqui é um exemplo clássico, um clássico exemplo de especulação. E quem que a gente tem aqui nessa analogia de um mercado de opções? A gente tem alguns participantes aqui. Vamos dizer que tem aqui o comprador. A gente chama esse cara aqui de titular, ou seja, quem está comprando esse apartamento aqui. No mercado de opções, a gente vai chamar ele de titular. A gente vai ter aqui também a incorporadora. A incorporadora a gente chama de lançador. E até é fácil, né, você lembrar disso, porque todo anúncio de você for ver de imóvel, novo lançamento, compre na fase de lançamento imperdível, 30% vendido na fase do lançamento, né? Eles estão sempre falando em lançamento, né? A gente tem aqui o valor da entrada. O valor da entrada, a gente diz que ela é o prêmio, que é o que você está pagando aqui para participar dessa brincadeira. A gente tem basicamente lá o valor de face, né? O valor de face, que é o R$ 1.000.000 lá, que esse cara aqui a gente chama no mercado de opções, a gente chama ele de strike, ok? Basicamente é assim que funciona um contrato de opções, tá? Quando a gente está falando aqui do contrato de opções com o imóvel da planta, a gente está falando de uma opção de compra. Por que é uma opção de compra? Porque aqui
Eu, como titular, eu vou ter um direito. Poxa, percebe que eu estou pagando aqui 300 mil reais. Para o dia que for entregue esse imóvel, vamos botar uma data aqui, dia 31/12/2027, 28, né? Mais fácil, né? Para que lá em 31/12/2028, ou seja, eu paguei 300 mil reais, para 31/12/2028, eu comprar esse imóvel por R$ 1 milhão, né? Então eu tenho um direito. Quem que tem um direito? O titular. Eu sou o titular aqui, que estou comprando imóvel, eu tenho direito. Agora, percebe que do outro lado tem uma obrigação. Ou seja, o lançador, a construtora que foi lá e criou esse prédio e me vendeu aqui, ela tem a obrigação de me vender por R$ 1 milhão em 31 de dezembro de 2028. Se esse imóvel estiver valendo R$ 1,5 milhão, cara, azar o dela. Ela não tinha dinheiro para construir, quis que eu financiasse a obra, agora esse imóvel vale muito mais. Agora, se eu cheguei lá no dia do final da obra e esse imóvel vale 500 mil reais, percebe que esse prêmio aqui que eu dei de 300 mil reais, porra, eu teria que pagar 700 mil, que é mais do que ainda vale o preço do imóvel no mercado. Percebe que eu posso perder, olha, eu não quero mais esse imóvel. E eu vou pagar a multa. A multa é o chamado de prêmio. Quando a gente começa a trazer isso aqui, né, para o mercado de opções de verdade, ó, a gente tem o titular. Esse titular aqui é chamado de comprador, o comprador do imóvel, ele pagou o prêmio e adquiriu um direito. O lançador é o nosso vendedor. Ele recebe o prêmio, ou seja, que esses 300 mil vão para o bolso dele, ele assumiu a obrigação. Poxa, ele tem agora a obrigação de entregar o imóvel naquele prazo, naquela data e naquele dinheiro combinado. O prêmio é o valor da entrada. Poxa, eu paguei 300 mil reais. Para que eu paguei 300 mil reais? Para rezar, para que dê 3 anos o imóvel esteja pronto e eu querer ou não comprar o imóvel aquele preço para negociado. O strike é o valor do vencimento. Pô, a gente negociou lá R$ 1 milhão. E olha que interessante, o mercado de opções é altamente padronizado. Por que eu estou falando aqui para você do mercado imobiliário? Poxa, vai ter alguma diferencinha? Vai. Vai ter uma construtora que vai pedir 20%, vai ter uma que vai pedir 30%. Mas, no geral, você vai ter que dar aquela entrada de 10% a 30% para o imóvel que você entrega no futuro a um preço pré-combinado. Então, ele é padronizado. Quando a gente fala do mercado de opções, propriamente dito, obviamente que a gente está falando aqui de investimentos, a gente não está falando do mercado de opções imobiliárias, que é um curso de certificações financeiras, a gente está falando de ambiente de bolsa. Né? Lembra que a gente tem 2 tipos de mercado de derivativos padronizados? Quem são os caras padronizados? Nós temos 2 aqui, né? Que é o mercado de opções e mercado futuro. Esses 2 caras aqui são padronizados e negociados em ambiente de bolsa de valores, tá? Quando eu estava desenhando o exemplo aqui para você, ó, presta bastante atenção. Eu falei que a gente estava falando de uma call, uma opção de compra. Ou seja, volta ao raciocínio comigo. Eu paguei 300 mil reais para ter o direito de comprar lá na frente a um preço pré-determinado. Concorda comigo? O seguro é a mesma coisa. Eu pago um prêmio, por exemplo, vamos falar aqui de um carro de 300 mil reais. Então, você vai pagar, em média, 5 mil reais, ou seja, você está pagando 5 mil reais, para ter o direito de vender esse carro para a seguradora, caso você bata. Olha que interessante a lógica invertida, não é verdade? Ó, pensa lá, você tem um carro, né? Tá todo bonitão aquele carro lá. Carro mais feio que sei lá é o que, né? Não sei desenhar. Então, esse carro aqui vale 300 mil reais, ok? O seguro médio de um carro desse aqui é mais ou menos 5 mil reais.
Esse cara aqui vai ser o nosso prêmio. Os 300 mil é o nosso strike. Só que esses 5 mil reais aqui, eu estou pagando para ter o direito de vender. Ou seja, dei o carro na parede, destruí o carro. A seguradora vai me comprar e ela literalmente vai te comprar esse carro por 300 mil reais. Porque ela vai pegar que seja a sucata para vender o peso em aço para recuperar um pouco do dinheiro dela. Ela vai literalmente comprar esse veículo de você. Então você vai ter o direito de vender ao preço pré-determinado. Então os 300 mil são o strike, 5 mil são o prêmio. Você tem o direito de vender, ok? Então é a lógica ao contrário. Lembra lá, ó, imóvel, opção de compra, seguro de carro, opção de venda. Vamos escrever aqui, ó, para não esquecer, tá? Então aqui, ó, uma call, opção de compra, exemplo da compra do imóvel. Aqui, ó, put. Opa, vamos estar mais para baixo. Aqui, ó, put, exemplo do seguro de automóvel. Viu como ficou muito mais claro assim, ó? De volta, ó, a gente tem lá os mesmos participantes. A gente tem o strike, a gente tem o prêmio, a gente tem o direito de vender aqui do titular, né? Então eu sou o titular, o dono do carro, eu fui lá e paguei a pólice. E a gente tem aqui a seguradora, que é a lançadora, né? Então, percebe que aqui... Opa, isso aqui está invertido, tá? A seguradora... Enfim, deixa assim, tá? Depois vocês... Tá claro essa coisa aqui? Deu para entender esse comecinho aqui? Ou entendeu sem D, né? Quinta série é eterno, né? Bom, entendida essa parte, aqui tem uma classificação que é um pouco mais fácil, né? Quanto ao exercício, tá? Gente, o exercício, ele pode ser apenas no vencimento. Então, lembrando lá do imóvel, que era 31 de dezembro de 2028, né? Vamos supor que a construtora foi lá, se dedicou, contratou um monte de gente, subiu o prédio antes do prazo. Em 2026 estava pronto o prazo. Mas, sei lá, o steel frame deu alguma mágica lá. Opção europeia. Cara, o prédio está pronto. Ninguém faz nada. Vamos esperar o prazo passar. Porque o europeu é chato, né? Lembra lá em Londres que o trem passa na hora. O alemão, que ele é tão chato, ele é tão regrado que o sinal está vermelho, não vem ninguém. Ele não atravessa a rua, né? Então, lembra, o europeu é chato, só tem coisa velha lá, blá, blá. O americano não, cara. É um país livre. This is a free country. Você faz o que quiser, do jeito que quiser. Então, o que você tem que lembrar aqui, ó? Uma opção europeia, você vai exercer apenas no vencimento. Uma opção americana, você vai exercer a qualquer momento, tá? E aí, você tem que começar a entender o gráfico. Vamos pensar aqui no gráfico do comprador, tá? Então, a gente está falando aqui de uma opção de comprar. Vamos falar só do gráfico das opções de comprar, tá? Não vou confundir tanto a cabeça de vocês aqui, tá? Vamos por partes, né? Como diria o Jack Stripador, né? Uma opção. Eita, gente, tá difícil escrever aqui, ó. Vou com o teclado que é mais fácil, né? São aqui gráficos de opção de compra. Então, quem que é esse cara aqui, ó? Lembra do exemplo do imóvel, tá? O exemplo lá do imóvel. Eu estou comprando uma opção. Então, lembra que lá no imóvel eu paguei 300 mil reais para comprar o direito, não é verdade? Se eu estou pagando 300 mil reais para ter o direito de chegar lá e comprar esse imóvel por 1 milhão de reais, até chegar aqui no 1 milhão de reais, eu estou zerado, percebe? Então, começou com menos 300 mil, foi passando o tempo.
Se o negócio valer lá R$ 500 mil, qual que é a minha perda máxima? Eu não sou obrigado a pagar aquela diferença, que vou perder aqui R$ 700 mil. Se esse imóvel estiver valendo aqui, sei lá R$ 800 mil, poxa, eu estou perdendo menos dinheiro, né? E a gente pode chegar ao ápice aqui desse imóvel valer R$ 1,5 milhão, né? Então aqui eu começo a estar no lucro. Percebe que aqui, ó, a gente está falando que o preço do ativo vai subindo, né? Então, conforme o preço do ativo vai subindo, eu vou ter lucro, tá? Quando a gente está falando do gráfico de comprador, de uma opção de comprar, por que isso aqui é legal? Por que muita gente faz um negócio chamado de comprar a estratégia do pauzinho? Porque, olha que importante, ó, pim, 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 imagina que eu toquei a campanha que eu esqueci lá na top, tá? Nesse cenário aqui, o meu prejuízo é limitado. Gente, responde aí, ó. Qual que é o prejuízo máximo que eu posso ter nessa operação? Meu prejuízo máximo limitado aos R$ 300 mil. Agora que interessante, ó, o meu lucro é ilimitado. Poxa, se o imóvel está valendo lá R$ 1,5 milhão, eu ganhei R$ 500 mil nessa operação. E se esse imóvel estiver valendo 2 milhões? Eu paguei 300 mil uma opção, paguei 300 mil do prêmio e ganhei 1 milhão. Percebe que você tem aqui um negócio chamado de alavancagem financeira. Então, o lucro aqui é ilimitado. Mas isso aqui é para o comprador. Agora, se a gente for pensar do outro lado da moeda, se a gente for pensar do lançador, olha como isso aqui é muito grave. Porque o lucro, ele começa positivo, ó. Poxa, ele acabou de receber os R$ 300 mil da entrega do cara. Agora, o preço do ativo no mercado, conforme ele vai subindo, maior é o prejuízo. Olha que louco. Cara, aqui no zero é o 1 milhão, né? 1 milhão, né? Ok, aqui, ó. Vamos supor que aqui seja 1,5 milhão. Olha que interessante. Se inverte o papel. Porque aqui, qual que é o lucro desse cara aqui? O lucro é o prêmio. Então, o lucro aqui, ele é... Deixa eu até botar aqui o Tzinho aqui, ó. O lucro é limitado ao valor do prêmio. Ou seja, os meus R$ 300 mil de prêmio. Agora, olha o BO dessa parada. O prejuízo é ilimitado. O prejuízo é ilimitado. Que, poxa, esse negócio pode estar valendo 5 milhões no ano de entrega e eu vendi por 1 milhão essa parada. E quando a gente traz para o mercado, na vida real do mercado de opções, é muito mais grave, porque a alavancagem, isso aqui é muito grande, tá? Vem comigo para a gente entender um pouco disso aqui, tá? Quando a gente fala do mercado, deixa eu me diminuir aqui de novo, tá? Quando a gente fala do mercado de opções na vida real, a gente vai estar falando de mercado de opções de ações, tá? Aqui no Brasil, majoritariamente as opções que a gente tem são opções de ações, tá? Lá nos Estados Unidos tem opção de tudo que é coisa. Aqui no mercado pequeno e líquido, a gente não tem tantas opções assim, tá? E vai ser formado da seguinte forma: o código do ativo mais uma letra, essa letra aqui representa o mês, e se ela é uma call ou put, e o strike aqui que é o valor, tá? Então, letras do código. Vamos pensar aqui em Petrobras. Quais são as letras do código da Petrobras? São Petri 4. Petri. A letra indica o mês e se é call ou put. Então, letras de A a L é uma call, de M a X é put. Calma que vai ficar mais visual e fácil de entender, tá? Então, vamos pensar aqui uma Petro E30 que é do exemplo. Então, o E está onde? A, B, C, D, E. Poxa, então é uma call, né?
E 30 é o valor do exercício na data do vencimento. Então, será de R$30. Então, seguindo o exemplo que eu botei aqui embaixo, ó, Petri significa... Opa. Peraí que... Eu botei isso aqui sem querer aqui. Não é Command Shift Z, eu acho que volta aqui. Command Shift Z. Ih, não tá voltando. Mas enfim. Olha só. Petro é o código do ativo, né? Letras do código do ativo. O E é uma call e vai ter o mesmo exercício. E R$30, né? Petri 30 é o preço do exercício. E aqui embaixo, a gente tem um outro exemplo. Tem da Vale, ó. Qual que é o código? Vale do Rio Doce é o ativo. O que está aqui, ó, então a opção de venda. E 45 é o preço de venda dessa ação da Petrobras. E aí, poxa, para ficar um pouco mais visual esse negócio de calendário, eu montei aqui uma tabelinha para você. Qual que é a lógica? A gente vai ter aqui os 12 meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, né, até chegar em dezembro, tá? E aqui está em ordem alfabética. Então, não é difícil de você lembrar. Por mais que seja uma sopa de letrinhas, né? Lembra que isso aqui é fácil de você visualizar. Cara, essa aula aqui está ficando muito grande, então eu não vou escrever aqui. Mas aperta o pause, escreve isso aqui, criatura, que você nunca mais vai esquecer. Escreve. Ó, é ordem alfabética. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ou seja, são todas as letras do alfabeto em ordem alfabética. Só não tem um Z, mas está em ordem alfabética. Ó, janeiro, A. Fevereiro, B. Março, C. Abril, D. Maio, E. Julho, F. Julho, G. Agosto, H. Setembro, I. Outubro, J. Novembro, K. E dezembro, L. Continua. Só que aqui são as opções de compra. É só continuar que você vai para as opções de venda. Então, ó, M, janeiro, N, fevereiro, e assim por diante até chegar ao X, que é dezembro. Então, percebe como tem uma lógica aplicada. É o código do ativo, a letra, que representa o vencimento, e dois números. Esses dois números representam o valor financeiro, o strike. 30, 45, 50, 60, são exatamente o valor do strike, tá? E em relação à tributação, não tem IOF, tá? Assim como ações não têm IOF. O imposto de renda, ó, lembra, renda variável. Se for day trade, o imposto é de 20%. Se for operações normais, o imposto é de 15%. Operações de renda fixa, tabela de renda fixa de imposto de renda, ok? Kleber, como é que vai tributar com renda fixa? Cara, tem box de opções, tem trava de alta, trava de baixo, tem várias operações que se caracterizam como renda fixa, tá? Na hora chegaremos lá, inclusive é conteúdo das novas provas da Anima, essas operações com opções, tá? Vale lembrar que o recolhimento é realizado pelo próprio investidor via DARF. Você que apertou o botãozinho no broker, então, consequentemente, é vocêzinho que vai também pagar a guiazinha do imposto de renda, tá? E como de praxe, para ter certeza que você entendeu, te trouxe aqui 3 questões sobre esse assunto, tá? São questões do novo modelo da Ambima, então, da nova CPA, já que começou em 2026. Fica ligado que essas questões aqui estão ótimas, tá? O Kleber, investidor pessoa física, acredita que as ações da empresa XPTO, atualmente negociadas a R$20, podem subir nos próximos meses. Para aproveitar essa expectativa, sem precisar investir um grande capital imediatamente, ele adquire contratos que lhe dão o direito, mas não a obrigação. Então, ó, vamos começar a escrever aqui, ó. O ativo que a gente está falando é o XPTO, né? Qual que é negociadas? Então, hoje são negociadas a R$20. Eles dão o direito não a obrigação? Então, a opção de... Opa! Ele está falando que ele é o titular de uma opção, né? De comprar as ações. O titular de uma opção de compra. A um preço pré-determinado e um preço
pré-estabelecido, né? Então, são todas as características aqui de um mercado de opções, né? A estratégia de Kleber envolve a compra de qual tipo de opção? Aqui a gente já foi escrevendo, a gente já sabe, né? A gente sabe que não é uma opção de put, que eu não quero vender as ações, eu quero comprar, então é uma call, né? Não tem a ver com contrato futuro e nem com swap, né? Se a gente está falando aqui nesse momento da aula de opções, a gente não está falando disso aqui, né? A pergunta era basicamente saber se era uma call ou uma put. Opa, deu erro aqui na formatação, né? Mas é uma call, uma opção de compra. Vamos para a questão número 2. A Patrícia é uma investidora conservadora e, para proteger as ações que já possui, ou seja, ela quer fazer um hedge contra possíveis quedas de preço, decide adquirir um contrato que lhe garante o direito, se ela tem o direito, ela é uma titular, de vender os seus papéis. Vender é uma put, né? Lembra do seguro do carro? Eu pago 5 mil reais para ter o direito de vender o meu carro para a seguradora se eu botar ele na parede, né? A um preço fixado, mesmo que o mercado se desvalorize. Para isso, a Patrícia paga um valor inicial referente ao prêmio, né? Prêmio da opção, prêmio do seguro, para a operação. A operação realizada por Patrícia corresponde a, direito é titular, né? Então, ela está fazendo uma compra de uma put, a compra de uma opção de venda, né? Não é uma venda de uma opção de call. Cara, até faria sentido financeiramente falando, tá? Mas ela seria uma vendedora de uma opção de compra. Funciona, né? Contrato futuro não tem nada a ver. Empréstimo lastreado em ações também não tem nada a ver com o que a gente está falando neste momento, né? E a última questão aqui sobre o mercado de opções, eu até botei um nome bem legal aqui, porque é uma coisa bem não muito inteligente a se fazer. Jamanta, o operador de mercado, decide vender opções de compra. Então, se ele está vendendo, ele tem a obrigação de comprar. Ok? A obrigação de comprar. Sobre ações que não possuem. Essa operação no mercado chamada de venda a descoberto. E é uma das coisas mais arriscadas que se pode fazer. Acreditando que o preço dos papéis não irá superar o valor de exercício até o vencimento. Caso esteja errado e as ações subam muito, a Jamanta terá que adquirir os papéis no mercado a preço de mercado para entregá-los a um valor inferior. Ou seja, olha só o que o cidadão está fazendo. Ele acredita que os papéis estão a R$20, então ele vai ganhar, sei lá, 50 centavos para apostar que os papéis não vão passar de R$20. Ok? Essa é a estratégia do Jamanta. O que acontece? E se acontecer alguma coisa no mercado? Saléu, vamos falar aqui de Vale do Rio Doce. Vamos supor que a Vale estava secretamente explorando vários lugares de mina lá e numa das minas lá, além de achar minério de ferro, ela achou um monte de ouro. Porra, milhões de reais que ela achou. E essa ação aqui dispara para R$40. Essa Jamanta aqui fez uma coisa completamente sem sentido. Para ganhar 50 centavos, ela arriscou ilimitado. Aqui ela perdeu R$20 para ganhar 50 centavos. Mas o risco é limitado, porque isso aqui pode subir até o infinito. A estratégia da Jamanta é caracterizada por o quê? Ela tem um risco ilimitado e um ganho limitado, ok? Risco limitado à perda do prêmio recebido. Cara, se ela estivesse comprando, né? Eu vou comprar o pozinho, né? Aquela primeira questão aqui, eu vou comprar a ação porque eu acho que ela vai subir. Poxa, eu pago o prêmio, se subir eu ganho, senão eu só perco o prêmio. Aqui a gente tem um potencial de perda ilimitada, caso o preço das ações dispare. Ganho limitado? Não, o ganho é limitado e o risco é ilimitado, né? Que é o grande problema dessa operação.
e também proteção completa contra oscilações de mercado. A gente está especulando aqui, né? Então, não tem nada a ver aqui a letra B. É uma operação completamente aqui sem pé nem cabeça, que você pode arriscar, cara, perder tudo. Inclusive, tem grandes operadores da bolsa e tal que fizeram muito dinheiro e lá perderam tudo um tipo de operação dessa. Gente, o mercado de swap, ó, swapar, trocar. Vamos swapar alguma coisa, né? Eu vou te dar um curso e você me dá um dinheiro. Parece justo, não é verdade? Cara, no mundo que eu venho, né? Eu sou o cara dos carros, né? A galera gosta muito de swapar. Para vocês imaginarem, a galera pega um Chevette, que é um carro velho, um motor fraco, e swapa o motor. Basicamente, eles pegam um Chevette velho, que é a graça do carro que ele tem tração traseira, então ele dá uma escorregada, legal para fazer drift e tal, e bota o motor de Opala, bota o motor de Ômega, bota o motor de Vectra nesse carro aqui. Ele fica muito divertido, tá? Então, basicamente, isso é o swap, é trocar, né? Não deixa de ser um escambo, de certa forma, tá? Deixa eu te mostrar aqui, de uma forma mais estruturada, como é que a gente pode imaginar um swap, tá? Gente, eu tenho um sonho, e esse sonho tem nome, cor e endereço, tá? Se chama um Ford Mustang Shelby GT. Cara, para vocês terem uma ideia, esse carro aqui tem 760 cavalos, ou seja, você aperta o acelerador e ele queima pneu na hora. É uma potência ignorante esse troço aqui. Só tem um probleminha. Cara, esse carro custa nos Estados Unidos da América 76.700 dólares. 76.700 dólares nos Estados Unidos, trazer para cá, cara, falando por baixo, a gente vai gastar aqui em impostos 100%, ou seja, a gente já está falando aqui de 160 mil dólares. Bom, 160 mil dólares, fazendo para real, sendo que tá real aí 5,90, 6 e alguma coisa, mais uns get ali para a gente pagar o câmbio, cara, a gente está falando aqui fácil de 1 milhão de reais. A gente está falando fácil aqui de 1 milhão de reais. Vamos supor que esse aqui realmente seja o sonho da minha vida e que eu tenha essa quantia de dinheiro. Eu não seria tão bobo assim e provavelmente eu teria esse dinheiro aqui aplicado em um CDB. Concorda comigo? E o CDB, um CDB pós-fixado, vai estar indexado ao CD. Supondo que eu vá realizar esse meu sonho aqui e eu vou trazer esse carro para o Brasil. Gente, para trazer esse carro para o Brasil, eu vou precisar de um importador. Afinal de contas, eu vou ter que botar eu vou ter que botar o meu nome lá na lista de espera, eu vou ter que rezar para que tenha um carro para mim, porque é um carro muito raro, com uma série especial, tem que ter reserva, tem que ter ser cliente antes da Ford, não sei o que, tem um monte de frescuras lá. E botar no navio, trazer para o Brasil, isso aqui vai levar mais ou menos aí 6 meses, ok? Bom, passados esses 6 meses, eu vou ter que pagar esses 160 mil dólares, tá? Bom, qual que é o pó aqui, cara? Se eu for pagar 160 mil dólares em 6 meses, cara, 6 meses é muito tempo, ainda mais nos dias que a gente tá vivendo. Poxa, tá falando aí hoje, no dia que eu tô gravando esse negócio aqui, cara, tá dando um apagão na Europa que Portugal e Espanha estão sem luz. Fala-se de Terceira Guerra Mundial, Rússia, Estados Unidos, China, não sei o quê. Meu, 6 meses, eu não sei nem se vai ter planeta para mim viver. Quiçá eu pagar negócio daqui a 6 meses. É um risco muito grande, cara. Eu tenho para correr, pegar um negócio em dólar daqui a 6 meses. O dólar pode estar R$10 ou pode estar R$1. Né? A gente não sabe como é que pode ser. Então, eu não quero correr esse risco. Eu quero que uma instituição financeira me ajude com isso aqui. Bom, então eu vou procurar um banco da minha confiança. Eu vou usar o Bradescão aqui, porque eu sou cliente do Bradesco. Então eu vou lá, vou procurar o Bradesco e eu vou querer fazer um swap, ou seja, eu vou querer trocar. Bom, eu vou querer trocar o que exatamente? Pensa o seguinte, eu tenho um ativo, né? Concordam comigo que eu tenho um ativo? Qual é o meu ativo? Eu tenho R$1 milhão que está rendendo o CDI.
E eu tenho também um passivo. Se eu tenho alguma coisa para pagar, eu tenho um passivo que são 160 mil dólares. E esses dois carinhas aqui, ó, ambos têm um cara chamado de indexador. Aqui eu tenho o DI e aqui eu tenho a variação do dólar. O que eu quero fazer para me proteger? Eu quero literalmente trocar isso aqui. Eu quero que o dólar venha para cima, para mim ficar ativo em dólar, e que o DI vá lá para o banco para mim ficar passivo. Ou seja, a partir do momento em que eu fizer essa troca aqui, a gente diz que nós fizemos um swap. Ou seja, nós acabamos de fazer uma troca. Eu swapei. Eu troquei a minha aplicação, que rende o DI, pela variação do dólar. Isso se chama swapar. Lindo, maravilhoso, não é verdade? Bom, olha que interessante. Nesse caso aqui, né, eu estou falando com vocês como se fosse o Kleber, né? O sonho da vida do Klebão, comprar esse carro. Realmente é, cara, mas eu jamais gastaria R$1 milhão num carro, tá? E aí, poxa, é o sonho da minha vida comprar esse carro aqui. E eu sou uma pessoa física, que eu tenho esse dinheiro aplicado, vou lá no banco para trocar, beleza? Esse aqui é um cenário. Aí tem aquela pergunta, poxa, mas todos os swaps, eu preciso obrigatoriamente ter o dinheiro lá no banco para fazer esse swap? Cara, não necessariamente. Imagina que, em vez de ser o Clebão aqui, a gente podia estar falando aqui em nome do importador. O importador é um cliente recorrente do banco, ele chega lá no banco, poxa, eu estou aqui com um pouco de medo, essa incerteza econômica aqui está me chateando, que gostaria de fazer um contrato de swap. Eu quero ficar ativo em dólar. Aí o banco vai perguntar, bom, primeira coisa mais óbvia, você tem alguma aplicação financeira para a gente trocar os indexadores? Não, não tem. Mas a gente pode fazer um contrato onde eu vou ter um custo para fazer esse swap, né? Afinal de contas, o importador tem um ativo. Qual que é o ativo? Esse carro aqui, cara. Né? Que, poxa, vamos ser prático aqui, o importador, se ele não estiver prestando um serviço aqui, ele vai correr um risco. Ele não vai trazer um carro, ele não vai gastar R$1 milhão para trazer um carro para vender por R$1 milhão. Ele vai gastar R$1 milhão para trazer esse carro, que esse carro aqui vai ser o ativo dele, que ele vai pagar R$1 milhão, um carro que vale, na verdade, R$1,5 milhão. Para ficar passivo, então, em dólar, tá? Então, esse aqui é o negócio do swap. O swap é uma troca, beleza? E aí, galera, só para a gente ver os termos aqui que a gente acaba usando no mercado financeiro, a gente tem nessa operação aqui o valor base, que são os $160 mil. A gente tem a ponta passiva, ou seja, aquela que eu deixei de receber, que é o CDI, ou seja, eu tinha isso aqui, agora eu passei. A ponta ativa, que eu passo a receber após o swap, que é a variação do dólar. O prazo, né, a gente brincou aqui que o importador levaria 6 meses para me trazer. E o mercado, ele ó, prim! Imagina que você agora que eu toquei a minha campainha, porque eu esqueci a campainha lá no estúdio do Top MS. Prim, 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 prim. Cara, imposto de renda. Somente se houver renda. E mais importante, mercado de swap. Esse cara aqui ó, é não padronizado. Se a gente está falando do negócio que é não padronizado, ele não vai ser feito na Bolsa de Valores. Contratos padronizados, opções de mercado futuro, contratos não padronizados, mercado a termo e swap. Se a gente está fazendo um swap, de novo, ó, não padronizado, ele é realizado no mercado de balcones, ó, mercado de balcones. Bom, tributação, se houver lucro. Se houver lucro, qual será a tributação desse cara aqui, ó? Primeiro, no ajuste positivo. Bom, se teve lucro, vai lá e vai ajustar. E olha que interessante, cara, ó, plim, 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 plim. Imagina que eu toquei a campanha de novo, tá? Segue a tabela regressiva do imposto de renda, que é aplicada onde, hein? Aplicações de renda fixa. Por quê? Qual que é a característica da renda fixa? Na renda fixa, o que é fixo não é renda. O que é fixo é indexador. E aqui nós também temos um indexador fixado, que é o que a gente acabou de trocar. É recolhido pela própria instituição financeira
e não é permitida a compensação se houver lucros futuros. Então, perdi grana nesse swap aqui. O que eu posso fazer? Eu posso ir lá e compensar no próximo? Não, eu não posso. Perdeu, perdeu, já Elvis, tá? Bom, se já Elvis, vamos trazer algum exemplo prático aqui, ó. Como que isso aqui vai cair nas tuas provas de certificação? Mais ou menos assim, ó. Trouxe 3 exemplos aqui para você testar, tá bom? Vamos lá, uma empresa de carros. A empresa Automais financia grande parte da sua produção com empréstimos atrelados ao CDI. No entanto, espera que a taxa de juros suba nos próximos meses, né? A gente vai ter aqui a reunião do cupom, provavelmente vai subir a taxa de juros, o que poderia aumentar os seus custos financeiros. Para se proteger, firma um contrato financeiro que lhe permite trocar a variação do CDI por uma taxa pré-fixada. Vamos de novo. A financia para a sua produção de empréstimos atrelados ao CDI. Então, se ele está atrelado ao CDI, ele está passivo. Então, pode aumentar os seus custos. Ele está passivo no CDI. Ele quer trocar para uma pré-fixada, ele quer ficar passivo aqui, né? Ele quer ficar passivo aqui e ficar ativo. Opa, que nem apareceu, né? Enfim. Bom, a operação realizada pela Automais. Contrato futuro. A gente está falando de contrato futuro nessa parte da aula? Não. Um swap. Opa, estamos falando de swap. Um swap de taxa de juros, protegendo contra a variação do CDI. Vamos ver. Um contrato de termo sobre títulos públicos. Não estamos falando de termo sobre essa parte da aula. Financiamento via debêntures. Também não falamos de financiamento. Um contrato de swap de taxa de juros, protegendo a variação contra o CDI. E justamente, ó, empréstimos atrelados ao CDI. Esse aqui era o grande medo dessa criatura, né? Então, letra B. Vamos para a próxima. Ó, na próxima, a gente tem uma questãozinha aqui do João. O João, gestor de investimentos, participa de um swap que ele pagará a variação da taxa Selic. Ó, se ele vai pagar, ele vai ficar aqui, ó. Deixa eu botar uma caneta preta aqui, ó. Ele vai ficar passivo, né? Ele vai pagar aqui. Opa, só. Eita! Me embananei aqui, né? Mas o que importa é a explicação, tá? Me embananei aqui, olha, vai pagar aqui a taxa Selic, então ele vai ficar passivo, ok? E receberá a valorização do IPCA acrescido em spread de 2%. Vai ficar ativo, né? Então vamos colocar aqui, ó. Ele vai ficar passivo na Selic. Ele vai ficar ativo o IPCA mais 2%, ok? O objetivo do João é proteger a carteira do risco de inflação, trocando uma rentabilidade pós-fixada pura por uma rentabilidade real ajustada. No contrato firmado pelo João, a estrutura básica do swap é trocar o fluxo de caixa de renda variável por renda fixa. A gente não falou nada de ações aqui, não é verdade? Trocar a oscilação de preços de commodities por juros pré-fixados. Cara, não está falando de commodities, não está falando de ferro, não está falando de milho, não está falando de nada disso, né? Trocar a variação de duas taxas de natureza distinta. Os juros, taxa Selic pela inflação, que é o IPCA mais 2, ó, está corretíssimo, né? Letra C. Trocar a posse física dos ativos envolvidos no contrato, não temos nada de posse física aqui, né? Letra C, eu já tinha entregado aqui um spoiler sem querer, querendo, né? E aqui temos uma terceira questão que diz o seguinte: a Global Foods, uma empresa brasileira que exporta a maior parte da sua produção para os Estados Unidos, recebendo suas receitas em dólar. Então, ela está aqui, ó, o quê? Ativo em dólar. Ó, gente, percebam que eu estou sempre escrevendo aqui as coisas. Na hora de você realizar as questões na prova, isso aqui vai te ajudar pra caramba, tá? No entanto, as suas dívidas e custos operacionais são majoritariamente em real. Então, ela está ativo em dólar e passivo, tem um monte de coisa para pagar em reais, ok? Preocupada com a volatilidade cambial e possível desvalorização do dólar frente ao real, a companhia firma um contrato de swap para pagar a variação cambial do dólar e receber a variação do CDI, buscando proteger a sua estrutura financeira, né? Aí você imagina, Kleber, mas quem diabos lá no caso do importador quer trocar a variação do dólar pelo CDI? Poxa, tem N empresas com N situações diferentes. Então existem sim muitas empresas exportadoras no Brasil. O que mais tem é a empresa do agro que tem quase toda a receita dolarizada, mas tem que pagar coisas em real. Cara, vai pagar o salário, vai pagar a prestação da margem, vai pagar... A maior parte dessas coisas são em real, né? A estratégia adotada pela Global Foods com o swap tem como principal objetivo, ó, aumentar a exposição
ao risco de juros locais para obter ganhos, cara, ela quer aumentar a exposição aos juros locais, mas não é para obter ganhos, né? Ela quer fazer um hedge, né? Lembra lá do início da introdução do mercado de derivativos? Nós temos os especuladores, que querem obter um ganho, uma vantagem financeira. Nós temos os hedgeadores, que querem buscar um seguro. Nós temos os arbitradores, que querem ganhar ali com a diferença dos preços. A gente está falando aqui de um cara que quer fazer hedge, não que quer obter ganhos, ok? Eliminar o risco de inadimplência dos seus clientes internacionais. Cara, não está falando nada disso, deve eliminar qualquer coisa é muito difícil. Reduzir o risco cambial decorrente da diferença entre as receitas e as dívidas, tá certíssimo. E também substituir a sua dívida em reais por dívida indexada ao mercado internacional, tá? Também não aqui pra gente, né? Então, ficou aqui a letra correta pra gente, a letra C de Charlie. Mas já chega de falar de passado. Vamos falar de futuro. Vamos falar do mercado futuro. E quando a gente fala de mercado futuro, cara, futuro de quê? Bom, o mercado futuro tem alguns mercados principais, né? Poxa, deixa eu até botar uma letra mais bonitinha aqui, que não é a minha, né? Cara, quais são os tipos de mercado futuro? A gente pode falar aqui de mercado futuro de índices, né? Por exemplo, o Ibovespa. A gente pode falar do mercado futuro de S&P 500. A gente pode falar do mercado futuro de índice de fundos de investimento imobiliário. A gente pode falar do índice de fundos de rates lá nos Estados Unidos, são os fundos imobiliários americanos, né? Então, esses caras aqui, basicamente, são mercados futuros de índices. Poxa, aqui no Brasil não é tão comum, mas a gente pode ter também mercado futuro de ações lá nos Estados Unidos. Isso aqui é uma coisa bem comum, tá? Tem vários mercados futuros de ações. E o que é mais comum aqui, inclusive no Brasil, porque a gente é um país do agro, são os mercados futuros de commodities, tá? Então é muito comum a gente falar de contrato futuro de milho, café, soja, boi, minério de ferro, né? Minério de ferro, petróleo, né? Então, todos esses negócios, petróleo, né? São negociados no mercado futuro, tá? Eu gosto sempre de te trazer aqui uma analogia para que você consiga entender, né, qual que é a lógica disso aqui. Então, vou usar aqui o contrato de milho, que é um dos mercados mais negociados de mercado futuro, né? E aí, poxa, eu sempre conto uma historinha aqui que você vai acompanhando sobre o mercado de derivativos. A gente tem 4 mercados de derivativos. A gente tem o mercado de swap, a gente tem o contrato de opções, a gente tem o mercado a termo, a gente tem o mercado futuro. E todos esses exemplos estão interligados. A gente vai, criando uma historinha, né? Quando eu falo lá sobre o mercado de swap, eu tenho um sonho de comprar um Mustang Shelby, não sei o quê, que custa R$1 milhão. Não tenho dinheiro. E aí, então, eu vou trabalhar. Com o quê? Com construção civil. Eu vou lá e te mostro um exemplo de como que você constrói um prédio, como que funciona um seguro de automóvel. Isso aqui é o mercado de opções. Poxa, eu vou fazer um downgrade no meu sonho. Já que eu não consigo comprar um Mustang Shelby, eu vou comprar aqui uma Ranger, um caminhonetão, né? Poxa, uma caminhonete que eu vou usar o mercado a termo, que eu vou ganhar uma herança. Já que eu tenho uma caminhonete, o que a gente vai ir para agora? Agora vamos para o agro, né? Então imagina que o Clebão aqui deixou de ser professor. E eu vou lá pegar uma fazenda, tá? Uma fazenda aqui, uma chácara, uma área rural, tá? Imagine você que eu comprei aqui 45 hectares cultiváveis, né? E nesses 45 hectares cultiváveis, eu vou plantar milho, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu até fui atrás dos dados, porque eu sou muito curioso. Cara, 1 hectare de milho, na média, né, uma produção ok, são 100 sacas de milho por hectare. A gente está falando aqui de 45 hectares e 100 sacas de milho, a gente está falando aqui mais ou menos aqui, de 4.500 sacas de milho, ok? 45 sacas de milho são mais ou menos aqui 4.500 sacas de milho vezes 60, a gente está falando aqui mais ou menos de 15 toneladas de milho, porque cada saca tem 60 quilos, tá? Então, essa aqui é a minha produção, 4.500 sacas, tá? Esse aqui é um número importante que a gente vai falar sobre, tá? Então, eu fui lá e plantei o meu milho.
Qual que é o problema desse milho aqui? Gente, para mim plantar milho, eu tenho um custo e tenho um risco, né? Porque além de o milho pode vir, não pode vir, depende da umidade, depende do clima, depende dos adubos, depende não sei o quê, o preço do milho no mercado, ele é dinâmico. Só que quando eu plantei esse milho aqui, eu vou ter nesse cara aqui um custo, né? E o meu custo do plantio desse milho aqui, vamos supor que é de R$60 a saca. Custo de R$60 a saca. Gente, eu tenho algumas opções. Eu posso esperar colher esse milho aqui e ver o que acontece, ou eu posso vender esse milho aqui no mercado futuro. Eu vou optar por vender este contrato de milho no mercado futuro. Então tem lá um contrato bem bonitão que se chama CCMN26, tá? CCM significa milho, N significa julho e 26 aqui é o ano. Então, é um contrato futuro de milho para julho de 2026. E lembra que a gente falou que os contratos, ou melhor, explicando para você agora, né, não falei ainda, né? Os contratos de mercado futuro, eles são extremamente padronizados. Então, é tudo igual. Quando eu falo aqui de um contrato de milho, ele tem a mesma quantidade de sacas de milho, ele tem a umidade, ele tem as impurezas, ele tem, cara, N características que devem ser atendidas. Então, ele é extremamente, padronizado. E como ele é extremamente padronizado, ele é negociado em ambiente de bolsa de valores, ok? São extremamente padronizados. Mas não é só o contrato de milho que é extremamente padronizado. Todos os mercados chamados mercado futuro são extremamente padronizados e negociados em ambiente de bolsa. Tranquilo? Bom, com esse contrato de milho aqui, eu fui lá, abri o home broker aqui e neste momento aqui, a cotação do milho, contrato futuro de milho, o CCMN 26, está cotado a exatos R$83. Está cotado a exatos R$83. Tá difícil de escrever, né? R$83 com 98 centavos. Gente, olha que louco. O meu custo da saca é R$60. Eu posso vender hoje a R$83,98. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso vender aqui hoje, no mercado futuro, R$83,98. E lá no futuro, de fato, podem acontecer alguns cenários. Pode ser que esse milho esteja a R$100, e aí eu vou deixar de ganhar. Mas pode ser também que esse milho lá no futuro esteja a R$50 a saca, que aí minha fazendinha foi para o espaço porque eu perdi dinheiro. Então percebe que é um trade-off. Eu posso deixar de ganhar, mas não vou correr risco. Poxa, eu já sei que o meu custo da minha produção foi de 60, eu posso vir aqui e garantir o lucro, né? 60 por 80, tá aqui uma margem, ok, entendeu? E este aqui é o momento, tá? Eu vou lá no mercado futuro vender contratos de milho. Esses contratos são extremamente padronizados, tá? E no mercado futuro, a gente precisa de uma pequena margem de garantia. A margem de garantia do mercado futuro é pequena, porque vão ter ajustes de horas. Olha que importante, isso aqui cai na prova, tá? Mercado futuro precisa de uma pequena margem de garantia, porque acontecem ajustes diários. Então, poxa, eu vendi hoje R$ 83,98. Se amanhã está 85, poxa, eu ganhei dinheiro. Então, eu vou ganhar um crédito na conta desse dinheirinho aqui. Poxa, se amanhã apareceu 70, eu vou estar sendo debitado em menos R$10, beleza? Então, todos os dias vai lá e tem um ajuste, ok? Bom, feito esse negócio aqui, cara, quais que são os cenários possíveis? Eu ir com o meu milho a R$100 ou eu meu milho com R$50? O que aconteceria de fato? Contrato, vamos revisar o contrato. CCM é o nosso ativo, é o milho, né? Letra do mês, os 2 dígitos do ano, né? Então, CCM é o milho, N é o mês e 26, futuro de milho, vencimento em julho de 2026. Agora, se eu estivesse falando de um outro exemplo, né? Vou usar aqui, por exemplo, o dólar. O DOL são os 26, dólar é o nome do ativo. O U representa a letra do mês. O U é o vencimento em setembro e 26 aqui é o ano de 2026. Gente, lá no mercado de opções, quando a gente falou sobre o mercado de opções, ele é muito mais
óbvio, né? Ele começa A, B, C, D, E, e vai indo todo o alfabeto, né? Então a gente tem lá janeiro a dezembro, a opção de compra, a opção de venda. Aqui no mercado futuro, ele é um pouco mais complexo, tá? Até trouxe uma tabela para vocês. Não tem uma sequência lógica. Aqui é um pouco mais de decoreba. Kleber, precisa decorar. Cara, não, isso aqui não vai cair na prova. Relaxa, tá? O que eu tô te trazendo aqui é justamente para você entender como que é o funcionamento. Então, janeiro vai ser o F, fevereiro é o G, março, H, e a gente vai indo aqui até dezembro, que é o Z. Qual que é a lógica disso aqui? Nenhuma. Um cara lá inventou que era assim e simplesmente ficou assim, tá? Então a gente vai ter as duas situações desse nosso contrato de saca de milho, tá? Situação 1. Lá em setembro, na verdade aqui é julho, né? Lá em julho, o milho estava valendo R$100 a saca. Eu vendo o milho no mercado à vista a R$100. Olha que interessante, cara. Eu produzi o milho, me custou 60. Eu vou lá no mercado, vou lá na Ceasa, sei lá, eu vou lá com uma carga de milho, ó, tá aqui meu milho, me paga R$100 por cada uma dessas sacas. Mas lembra que eu tinha vendido lá atrás o milho no mercado futuro a R$ 83,98? Poxa, se eu vendi um negócio a R$ 83,98 e agora está valendo 100, eu tive um prejuízo. Então, eu vou lá no mercado físico, vou vender meu milho a R$100 a saca, e eu vou pagar o prejuízo no mercado futuro, que foi de R$16,02. Agora, se o cenário fosse o oposto, né? Fui lá, colhi meu milho, tá prontão, vou lá na Ceasa. Quanto é que a Ceasa vai pagar pelo meu milho? Cara, R$50 a saca. O que eu vou fazer? Eu vou, de fato, entregar o meu milho a R$50. Ó, setembro o milho estava dando R$50, lá entrego, vendo meu milho a R$50. Só que, como eu vendi o negócio no mercado futuro a 83,98, ele foi caindo para 50, eu vou ter um lucro no mercado futuro de 33,98. Ou seja, eu equivali as minhas operações para chegar aqui, tá? Porque, gente, como é que funciona o mercado futuro, tá? Mais ou menos assim, ó. Imagina você que a gente tem aqui um eixo, né? Deixa eu achar um branco aqui, né? Imagina você que a gente tem aqui um eixo, né? Opa, por que foi preto? Não, não é preto. Quero o branco. Quero o branco. Quero o branco, tá? Imagine você, então, que a gente tem um... Opa! A gente tem aqui um eixo. E o mercado futuro vai funcionar da seguinte forma, tá? Então, em azul aqui... Em azul... Eita, só porque não tá mudando a cor. Ó, em azul... Eu vou ter o futuro, né? O mercado futuro. E ele começa assim, ó. Em verde, eu vou ter mercado à vista. Qual que é a lógica que a gente tem aqui? Basicamente, os mercados têm uma curva assim, mercado futuro, mercado à vista, eles têm uma curva assim e eles vão ir se fechando. Por quê? O que é essa diferença toda que a gente tem aqui, ó? Toda essa diferença aqui é o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, isso aqui são os juros. Então, se a gente tem uma taxa, por exemplo, de 1% ao mês e faltam, sei lá, os 6 meses, a diferença nesses 6 meses aqui são 6% de juros. Ou seja, é o valor do dinheiro no tempo, ó, e eles vão se fechando, tá? Então, esta aqui é toda a lógica do mercado futuro. Basicamente, eu estou antecipando o dinheiro. Eu estou antecipando que é uma taxa de juros, beleza? Bom, se eu antecipei isso aqui, vale lembrar aqui dos formatos do contrato futuro. São mercados extremamente padronizados. E se são extremamente padronizados, eles são negociados em bolsa, né? Eu até brinco com o jargão, né? Padronizado, bolsa. Não padronizado, balcão, ok? Vai permitir a alavancagem, porque a gente precisa de uma pequena margem de segurança e vai ter um ajuste diário. É necessário margem de garantia para realizar as operações, né? Então uma pequena margem. São realizados ajustes diários. Imagina que eu toquei a campanha aqui, ó. Pesquisar só. São realizados os ajustes diários. E para zerar uma posição, é necessário abrir uma posição contrária, né? Ó, os contratos são padronizados. Imagina que eu comprei lá o CCMN 26. Quando é que vence esse contrato aqui? Vence em julho de 2026.
cara, eu colhi esse milho aqui em abril. Eu dei uma super safra que colhi em abril. Eu quero zerar esse contrato. Eu não tenho como apertar um botão, não. Vamos vencer antes desse contrato. Não, são mercados padronizados. Então, a data de vencimento é sempre igual. O que eu posso fazer de fato nisso aqui? Eu posso abrir uma posição contrária. Então, se eu comprei um contrato futuro de milho lá antes, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou vender. Eu vou entrar vendido. E aí eu vou ter mais um com menos um. Isso aqui vai ter zero. É assim que eu vou liquidar a minha posição de mercado. Nesse exemplo do milho aqui, o que a gente teve de fato acontecendo nessa operação? Tá? Trouxe algumas informações aqui para a gente refletir juntos. Tá? Bom, primeiro, o objeto de negociação é o milho. Granel, com características normais e qualidade de cor predominantemente amarela. Cara, isso aqui eu tirei lá do site da B3, né? Quais são as características padrões do contrato futuro de milho? Código de negociação, CCM, tamanho do contrato. Tamanho do contrato são 250 sacas de milho com 60 quilos cada saca, ou seja, são 15 toneladas de milho em um contrato futuro de milho. Cotação, o preço é cotado em reais por saca, que admite até 2 casas decimais, ou seja, ele é 83,94, 2 casas decimais, né? Variação mínima é de 1 centavo por saca. Quais são os meses que tem vencimento? Por mais que eu te mostrei uma tabela ali de vencimento de janeiro, fevereiro, todos os 12 meses, o contrato de milho especificamente depende de safra, depende de negociação, depende de várias coisas, porque ele é um produto de verdade. É diferente a gente falar de um contrato futuro de Bovespa, que vai ter vencimento todos os meses. Um contrato futuro de dólar vai ter vencimento todos os meses. Agora, aqui, janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro, novembro e novembro, tá? Então, não são todos os meses que tem. A data de vencimento é sempre no dia 15 do mês, ou próximo dia útil, né? 15 do mês de vencimento. A liquidação aqui a liquidação do contrato é financeira, não havendo entrega física do produto. Repare que eu falei para você aqui que, poxa, eu fui lá, vendi o milho no contrato futuro. Eu vou ganhar o lucro financeiro ou o prejuízo, então eu vou ter o lucro ou o prejuízo no contrato do milho e vou lá na Ceasa vender meu milho. Ou seja, são coisas distintas e eu junto tudo numa só para ver o resultado. Não existe entrega física desse milho aqui, desse café, desse boi, né? Poxa, imagina eu, um especulador, né? Tô aqui em Caxias do Sul, numa casa, e eu negociei um contrato de milho para especular. Cara, me esqueci de zerar lá, tava ganhando os pilas e, poxa, venceu. Vai me ligar alguém, onde é que eu entrego as tuas 3 carretas de milho aqui? Não é assim que funciona, é uma liquidação financeira. E o milho você vai lá na Ceasa, ou lugar equivalente para vender. E aí, galera, em relação ao lucro, IOF não tem, mas o impostinho de renda está sempre lá, né? E aí, como o mercado futuro é usado para especulação, day trade, 20%, pessoas normais, 15%, vai seguir sempre a regra normal, tá? E aí, para a gente ver se vocês aprenderam mesmo, vamos fazer aqui uns pequenos exemplos práticos. A Patrícia é uma produtora de soja e teme que o preço da commodity caia até a época da sua colheita em 6 meses. Para se proteger, ela negocia contratos futuros na bolsa, onde se compromete a vender a soja a um preço fixado hoje, com ajustes diários conforme as oscilações do mercado. No mercado futuro, a operação realizada por Patrícia é caracterizada por, ela está fazendo um hedge, que ela está fazendo aqui, ela está vendendo um contrato futuro de soja para fazer hedge, ela não está especulando, tá? Liquidação apenas na data do vencimento, sem ajustes prévios? Não, cara, tem ajuste prévio. Mercado futuro tem ajustes diários, né? Ajustes diários de valor e possibilidade de gerar a posição antes do vencimento. Tá corretíssimo. Olha que interessante. Se tivesse aqui falado de encerrar, liquidar o contrato, estaria errado. Zerar a posição. Tem que entrar com uma posição ao contrário. Fixação de preço e isenção de necessidade de margem de garantia tem que ter uma pequena margem de garantia. Venda física obrigatória do ativo na data de vencimento. A gente viu que a liquidação é financeira, não é liquidação física. Então, resposta aqui, letra B. Bravo, bravo. Questão número 2. O Kleber deseja negociar futuros de Bovespa na bolsa para especular sobre a alta do índice especular.
Ao realizar a operação, ele é informado que deverá depositar o valor como margem de garantia para cobrir as oscilações diárias e reduzir o risco de inadimplência do mercado. A função da margem de garantia exigida na operação de Kleber é garantir a liquidação física no ativo do vencimento? Não, né? A gente já falou aqui que não tem liquidação física. Cobrir possíveis perdas e garantir a integridade do sistema de liquidação? Pode ser, né? Já pensou se eu entro lá com um contrato futuro de Bovespa para especular e a minha operação vai para o lado contrário, ou seja, não, ao invés de ganhar dinheiro, eu perco dinheiro e não tenho para pagar isso aqui, vai dar um problema, né? Substituir a necessidade de ajuste diário dos preços. Não, a gente continua tendo necessidade de ajuste diário de preços. Representar o lucro mínimo esperado pelo investidor? Também não, né? Não tem nada a ver isso aqui, então resposta também, o bravo pra gente aqui, né? E número 3, Patrícia comprou contratos futuros de café, acreditando na alta do preço. A cada fechamento de mercado, o valor dos contratos é comparado ao preço de ajuste anterior, gerando créditos ou débitos em sua conta de margem, dependendo da variação diária. O ajuste diário no mercado futuro tem como principal objetivo atualizar o valor dos contratos, evitando o acúmulo de riscos no vencimento. Perfeito, né? Porque, poxa, imagina você vai lá debitando um pouquinho por dia, tá tudo no controle. Imagina que você tem um contrato longo, um contrato de 6 meses. E aí, cara, chega lá é uma bolada de prejuízo. E se você não tiver dinheiro para cobrir? É um problemão para a bolsa, né? Porque como é que a outra parte vai receber? Fixar o preço final da liquidação na assinatura do contrato? Não. O preço final é o mercado quem determina. Eliminar a necessidade de garantias financeiras durante a vigência do contrato? Também não. A gente continua tendo lá a conta margem. E letra D, proteger o investidor contra prejuízos superiores ao valor de mercado? Também não, né? O mercado é soberano, né? Então, resposta alfa, letra A. Legal? Pessoal, se vocês curtiram essa live, dá essa like, que se inscreve no canal, ativa o sininho, até toda essa parafernália que você está acostumado a saber, que é super importante para você ficar conectado e receber os próximos conteúdos aqui na Top Invest, tá? Não posso deixar de lembrar você aqui, ó, 7 dias de grátis dado, tudo liberado. Faz o teste na plataforma aqui. Cara, se você curtiu a aula gratuita, cara, a gente está aqui com mais de 1h30 de aula, imagina o conteúdo pago, o quão bom que não é, né? E não deixa de me seguir aqui, ó, kleber.stuff. Aproveita que meu perfil aqui é pequenininho, né? E se você está estudando para qualquer certificação, fica aqui meu convite para você ver a melhor aula que você vai encontrar sobre o Sistema Financeiro Nacional, que é a aula Master que abre toda e qualquer prova de certificação financeira. Beijo, um abraço, bons estudos, até a próxima e tchau!